Meus amados irmãos, então vamos para a palavra do Senhor, né? Já louvamos ao Senhor, já oramos, já lemos a sua santa e poderosa palavra, como diz Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, essa palavra foi lida e com certeza estará sendo aplicada em nossos corações. Então abra sua Bíblia, né, se você fechou, lá em Mateus 13 mesmo, nós vamos estar falando sobre a parábola do joio, né? A parábola do joio. O John deu essa indicação da parábola do joio. O Everaldo tinha colocado a parábola dos talentos, mas como eu já tinha falado dela há pouco tempo, nós decidimos falar pela do joio. A gente orou, deu uma meditada sobre essa parábola e o Senhor falou coisas preciosas, né, ao nosso coração, e eu quero compartilhar com a amada igreja nessa noite. Então, Mateus 13, a partir do verso 24, vai dizer assim: Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E enquanto as plantas cresceram e produziam frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no os feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o capítulo 13 de Mateus, ele é repleto de parábolas. E nós podemos chamar esse capítulo de as parábolas do reino. Várias parábolas aqui nesse capítulo. Jesus começa assim: e o reino dos céus é semelhante a isso. E Jesus, com essas parábolas, ele queria mostrar para os seus discípulos como era o mecanismo, né, como era o funcionamento do reino de Deus. E essa parábola do joio, ela é uma parábola escatológica. Que isso, pastor Carlos? O que é uma parábola escatológica? A escatologia, ela é aquela ciência na teologia que vai falar sobre as coisas do fim. O livro de Apocalipse é um livro escatológico. Essa parábola, ela fala não somente do fim, mas ela fala da implantação do reino, ela fala do crescimento do reino e ela fala o final, como será essa grande colheita que vai ser quando Jesus voltar para semear, ou melhor, para separar o joio do trigo. Ela é onde Jesus traça um panorama da implantação do seu reino, né? Não há nada que eu ou você possamos fazer para parar esse processo do reino. Jesus, ele veio, ele habitou entre nós, ele inaugurou o reino de Deus. O reino de Deus já está, mas ainda não, né? Jesus iniciou, mas ainda não consumou. E ele vai consumir tudo isso quando ele, ou melhor, consumar tudo isso quando ele voltar. E aí o reino está consumado e estaremos reinando com ele em glória. O que nós precisamos fazer é nos preparar para sermos encontrados como trigo e não como joio. A nossa vida como servos e servas do Senhor é uma vida de preparação para esse momento.
O Senhor, quando vier nos buscar, nós precisamos ser encontrados joios, ou melhor, trigos frutíferos, cheios de grão, né? Ele nos pegar assim, fazer assim, ó, e tá aquele monte de grãozinho, aquele monte de fruto, né? Que o fruto do trigo são os grãos que ele produz. E ali nós fazemos a farinha de trigo. Da farinha de trigo você vai fazer o quê? Muitas coisas. Nós precisamos ser trigos frutíferos para um dia estarmos no celeiro do Senhor. Mas essa parábola ela é muito interessante porque ela tem muitos personagens. Quando ele fala sobre o semeador é o Filho do Homem, o semeador é Jesus. Jesus ele veio e semeou entre nós. A semente, quem é a semente nessa parábola? A semente somos nós, né? Os filhos de Deus. Se viemos de Cristo, logo somos filhos de Deus. João 1,12 vai dizer: a todos aqueles que o receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Então, se viemos do Senhor, do sactel do Senhor, né? Como me negócio? Bornel, né? Do bornel, a gente fica as sementes do Senhor e Ele nos semeou, somos filhos de Deus. O campo, quando ele fala sobre o campo, o que seria o campo? O campo seria o mundo, né? O campo seria o mundo. O inimigo é fácil. Quem é o inimigo que vai lá e semeia no meio, né, do campo? Quem é o inimigo? O inimigo é o diabo. Não tem medo não, irmão. Pode falar o nome do diabo mesmo. Ele sai, né? O inimigo é o diabo. O joio. Quem é o joio? O joio são os filhos do diabo, né? A colheita, a gente falou do campo, ele fala sobre a colheita. O que seria a colheita? A colheita seria... Oi? A colheita seria o fim dos tempos, né? Quando vai vir então aquela grande colheita que ele fala no final aqui, que vai ter a separação, né? A gente vai falar os servos e os ceifeiros. Quem seriam os anjos? Os anjos vão vir, vão pegar primeiro o joio, vai juntar tudinho, vai fazer um grande fecho e vai queimar. Vai queimar onde? No inferno, aonde haverá pranto e ranger de dentes. E o trigo? O trigo vai ser colhido, vai ser debulhado, aqueles grãos todinhos vão ser colocados aonde? No celeiro do Senhor. Aonde? Nos céus. Então aqui Jesus ele nos mostra, através dessa parábola, que nós estamos no mundo, somos de Deus, mas não estamos sozinhos. Nós estamos também sendo a todo momento impactados por Satanás e pelos seus filhos. Amados, essa parábola aqui, ela nos mostra literalmente muito do que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade e também nas nossas igrejas. E às vezes você fica assim: poxa, mas tem uma pessoa que está me perturbando, que é isso, que é aquilo. Irmãos, nós precisamos, enquanto trigo que somos, termos sabedoria e paciência e fé e força para lidar também com o joio, porque o joio está no nosso meio. Nós convivemos com o joio o tempo todo, porque o Senhor veio e plantou no mundo, mas o inimigo veio também e plantou aonde Deus semeou. Então, o que nós podemos aprender com essa parábola? Os ensinamentos que nós podemos tirar dessa parábola, depois que nós entendemos cada personagem dessa parábola, quem nós somos, quem eles são, nós precisamos extrair dessa parábola alguns ensinamentos para a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos meditar nessa parábola é que Jesus semeia e o diabo também. Jesus ele semeia e o diabo também semeia. Nós vamos ver que Deus plantou o jardim do Éden. Deus criou
todas as coisas. Deus fez aquela perfeição. Deus formou o homem. Mas logo em seguida, o diabo ele vem e semeia o pecado no coração do homem, entrando no inimigo e fazendo o seu estrago no meio da plantação de Deus. E isso, meus amados irmãos, não mudou. Não mudou. Tudo aquilo que Deus cuida, tudo aquilo que Deus ama, tudo aquilo que Deus quer salvar, o inimigo ele quer destruir. E nós precisamos entender isso. E da mesma forma que o diabo ele trabalha para poder destruir, nós, enquanto servos do Senhor, não podemos brincar de sermos cristãos. O diabo ele não brinca de ser diabo. Ele já provou isso para cada um de nós. A todo momento ele vai semear discórdia, ele vai semear problemas, seja na igreja, seja no lar, seja no trabalho. Quantas vezes nós já tivemos essa experiência de estarmos num lugar, tudo em paz, e daqui a pouco vem uma pessoa, vem um atribulado, vem uma situação e parece que a coisa vira do avesso. Mas nós, como servos do Senhor, como trigo, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter um olhar espiritual para entendermos que o problema não está na situação, o problema não está no meu irmão, o problema não está na minha esposa, o problema não está no meu marido. Efésios vai dizer, quando vai falar sobre a armadura de Deus, capítulo 6, que nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Meus amados irmãos, o diabo ele continua da mesma forma que Jesus semeia amor, paz, benignidade, bondade, domínio próprio, o fruto do Espírito, sementes boas. O diabo ele vem semear o quê? Os frutos da carne, rancor, lascívia, prostituição. E esse é o mundo que nós vivemos, e nós precisamos entender isso e saber como combater essas situações, não nos deixando sufocar por essas situações. Você, como trigo, você precisa entender que o diabo ele também semeia. Nós precisamos entender que ele também semeia da mesma forma que Jesus semeou. E ali nascem os filhos de Deus, mas também nascem os filhos das trevas. E nós muitas vezes somos impactados por isso, mas precisamos saber como lidar com isso. Como? Palavra de Deus. Entender que aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo para tentar te atacar o reino de Deus, atacar o nome de Deus, porque o diabo ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe que ele não tem como lutar contra Deus. Ele vem lutar contra quem? Contra o trigo. Por que ele não foi lá na casa do semeador? Quem é o semeador? O Filho do Homem. Por que ele não foi contra o semeador? Ele foi na plantação. E assim o diabo faz. O diabo ele não pode contra Deus. Então ele tenta contra cada um de nós, que somos a plantação do Senhor. A segunda coisa que nós precisamos entender nessa parábola, tão rica, que as obras do diabo, em muitas vezes, se assemelham com a obra de Deus. E é verdade, irmãos. Nós vamos ver lá em 2 Coríntios. Sumiu aqui? Não escrevi. Mas é 2 Coríntios. Deixa eu lembrar aqui. Sei que é 2 Coríntios, agora eu esqueci. Mas vai falar que o inimigo, ele se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11 ou 10. Vamos achar, peraí. Eu jurava que eu tinha escrito aqui. Peraí. Vamos lá, vamos abrir.
Aqui, 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarçassem em ministros de justiça, a fim deles serem conforme as suas obras. Aqui Paulo está falando, meus amados irmãos, sobre os falsos profetas, sobre essas pessoas que estão pregando um outro evangelho, sobre essas pessoas que não pregam mais o evangelho da renúncia, da cruz, não fala de inferno, não fala do diabo, não fala de perdição, não fala de salvação, não fala de cruz de Cristo. Meu amado irmão, se você for uma igreja e essas coisas que eu falei aqui, elas não são tocadas, regeneração, justificação, salvação, pecado, a cruz de Cristo, renúncia, se o pregador ele não prega sobre isso, vai embora, porque ali está sendo pregado um evangelho falso. E aqui muitas vezes nós vemos as pessoas sendo iludidas, muitas vezes por pessoas que estão, venha que você vai parar de sofrer, venha que você vai ser rico, venha que você vai ter isso, e vai ser assim, e vai ser assado. Irmãos, nós vemos aqui, quando essa parábola ela fala que Jesus, ele foi e semeou, o diabo vai e semeia também. Quando começa a crescer, ninguém percebe a diferença, é a mesma coisa. Os ceifeiros, quando você vê aqui no verso 26, né, os servos, eu falo assim, ó, e quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então, enquanto não chegou no momento de frutificar, era tudo igual. E nós temos visto e vivido isso nos nossos dias. Muitas pessoas com pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Você olha, acha que é de Deus, mas quando você vê, não é de Deus. E essa parábola mostra muito bem isso, que enquanto se está no começo, quando se está no início, parece, mas ninguém consegue segurar por muito tempo uma mentira, uma farsa. Então, quando chega o momento de frutificar, de mostrar os frutos, você vai ver que você caiu em uma cilada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. O inimigo ele se disfarça de anjo de luz para poder enganar a muitos. Então muitas vezes a obra que o diabo faz, ele faz de um jeitinho para parecer que é de Deus. Mas na verdade é uma armadilha, é um laço, é o laço do passarinheiro, está esperando você cair ali para ele te pegar. Então, tome cuidado, tenha discernimento, busque na palavra para poder você ter certeza aonde você está entrando. Não é de admirar, portanto, que o próprio Satanás faz isso, se disfarçando, tá? Então vamos tomar cuidado, né, nesse momento. A terceira coisa que nós podemos aprender com essa parábola do joio e do trigo, continua no verso 26, que é que o poder que o tempo tem de revelar o joio do trigo. Os filhos da luz, os filhos das trevas, os que frutificam e os que se julgam, os que só sugam energia como as ervas daninhas. Irmãos, quando nós olhamos aqui no verso 26, mais uma vez, nós vemos enquanto o trigo e o joio, eles não cresceram, ou seja, não passou esse tempo de amadurecimento, eles não foram identificados. Então nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, que o tempo, ele revela quem nós somos. O tempo, ele revela quem nós somos. Jesus veio e semeou a boa semente. O inimigo veio e semeou uma semente ruim. Todas germinaram, todas iguais. Começaram a crescer, todas iguais. O tempo passou. E quando cresceram, que foram frutificar, apareceu então, os anjos viram, os servos viram, olha, tem joio no meio do trigo.
Então nós entendemos aqui nessa parábola, nesse momento, no verso 26, que o tempo, ele revela quem nós somos. Nós, enquanto passamos pelo tempo, nós vamos revelando quem realmente nós somos. Então nós precisamos ter também, meus amados irmãos, paciência para lidar uns com os outros. Precisamos ter paciência, porque nem sempre aquela pessoa que você acha que é um joio, ela não é joio, ela está amadurecendo, e lá na frente ela vai dar frutos. Se você tiver uma atitude, um rompante e arrancá-la, você pode estar tirando um trigo do meio do joio. Essa era a preocupação de Jesus, falando, não, deixe que cresçam juntos. Deixa o tempo revelar quem são as pessoas. Deixa o tempo revelar, mostrar quem realmente está frutificando. O tempo de Deus vai mostrar quem são as pessoas, quem nós somos, o que cada um é. Então, não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós querermos fazer essa colheita antes do tempo. Nós precisamos deixar que o tempo de Deus, ele vai revelar quem é o joio, quem é o trigo. O tempo, ele prova quem é quem. Nós vemos também agora, nessa parábola, a quarta coisa que nós podemos meditar e tirar como um ensinamento para as nossas vidas, é que os ceifeiros, que são os anjos, não são qualquer trabalhadores. Na parábola, são os próprios anjos que o Senhor coloca ali para cuidar do campo. Eles conseguem identificar o joio do trigo, e aí vem uma pergunta: por que Deus não permitiu que eles fizessem então a separação? E aí está o grande X dessa questão. O tempo passou, as plantas cresceram, o trigo frutificou, o joio mostrou a sua cara, os trabalhadores identificaram onde está o joio e onde está o trigo. E por que Deus não permitiu que fosse retirado o joio do meio do trigo? Já que os anjos falaram assim, o joio está aqui. Dava para ver quem era o joio e quem era o trigo. E por que eles não puderam retirar? Quem se arrisca? Podia vir junto, né? Jesus fala que se retira, poderia vir junto. Mas na grande colheita, ia fazer a colheita também. Poderia arrancar, na hora que tira o joio. No grande dia lá, da mesma forma, não ia fazer a colheita, você não ia ceifar o joio, fazer um rolo, jogar no fogo? E se no dia da volta de Jesus pegar um triguinho lá no meio e ir para o inferno? Da mesma forma vai ser feita a colheita. E aí eu parei e fiquei meditando sobre isso, falei assim, meu Deus, não seria muito melhor a nossa vida se tirasse todo o joio do nosso meio? Que maravilha, sou irmão Josefa. Chega na igreja, não tem aquele irmão chato, não tem aquela pessoa que fica pisando no teu pé, né? No trabalho, aquela pessoa chata, aí Deus, vou deixar só trigo, vai ser uma maravilha, não vamos ter problema nenhum, né? Vamos viver todo mundo de bem com a vida. A minha igreja não vai ter o pastor não vai ter aquele monte de gabinete para resolver. Das irmãs se pegando, os irmãos se pegando, né? O trigo com o joio com o trigo, aquela confusão toda. Não seria bem melhor se fizesse logo em separação antes, para a gente poder caminhar todo mundo em paz? E eu fiquei hoje à tarde aqui no gabinete, né, pensando sobre isso, e Deus me deu algumas direções que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. A primeira que Deus me deu, porque que não permitiu que os anjos tirassem o joio no meio do trigo, para poder deixar a lavoura mais saudável, né, mais frutífera. O trigo daria muito mais fruto, porque tirando aquela erva daninha ali, que fica agarrada nele ali, né? Mas eu pude ver que a palavra de Deus diz que aonde
abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós vimos isso lá em 1 Coríntios 6. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus amados irmãos, enquanto nós olhamos para esse mundo, quanto mais nós vemos o pecado, mais nós enxergamos o amor, a graça, a misericórdia, a bondade, a fidelidade. E isso para nós que somos trigos, isso nos fortalece. Deus mostra, a cada dia a sua longanimidade, a sua benignidade, a sua bondade. Ele vai tendo graça, misericórdia dessas pessoas que são joio. E Deus está ali, a cada momento. E também quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você tem que lidar com dificuldade na sua vida, isso te fortalece, faz você crescer, te ajuda a caminhar, mostra a cada dia quem é o seu Deus, quem é você. Então, nós, enquanto servos do Senhor, precisamos entender que Deus, Ele não tira, esse joio do meio do trigo logo de cara, porque Ele demonstra com isso todo o seu amor, toda a sua graça, toda a sua bondade, toda a sua longanimidade. Isso aí é uma coisa que Deus trouxe ao meu coração. Nós vemos também, e isso é muito bonito, entender que a graça comum de Deus está sobre todas as pessoas. Pastor Carlos, o que é essa graça comum? Nós na teologia, entendemos que existe uma graça comum. Existe a graça salvífica, que é aquela graça que nos salva, nos redime de todo o pecado e nos leva para o céu. E essa graça só tem aqueles que creem em Cristo Jesus, que entregam a sua vida na cruz do Calvário ali, matam o seu eu, vive agora não mais ele, mas Cristo vive nele. Esse é aquele que é redimido pela graça salvífica em Cristo Jesus. A graça que provém da fé em Cristo Jesus. Mas existe a graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é aquela graça, é aquele favor também merecido, mas que recai sobre todas as pessoas. A chuva e o sol não caem e nascem para todos? As oportunidades da vida não vêm para todas as pessoas? Meus amados irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele ama todas as pessoas. A graça comum dele está sobre todas as pessoas. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã para todas as pessoas. Para todas as pessoas, inclusive para o joio. Inclusive para o joio. Ah, mas o joio, todas as pessoas são salvas? Não. Salvos somente aqueles que creem em Cristo Jesus. Somente aqueles que se entregam para Cristo Jesus. Aí recebem a graça salvífica. Mas Deus, Ele não manda tirar o joio. Por quê? Porque Ele ama também o joio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo se divide em duas partes. Porque Deus amou o mundo. O amor está aqui. Ele ama o mundo inteiro. Depois ele fala de salvação. Porque Deus amou o mundo inteiro. Ele deu o seu Filho unigênito para salvar aquele que nele crê. O amor é uma coisa. O amor é derramado sobre todos. Mas a salvação, ela é somente para aqueles que nele crê. Quando cremos em Jesus, não perecemos e temos a vida eterna. Então nós vemos que Deus não permite que aquele joio seja arrancado de primeira assim, pelo amor. Deus, Ele é longânimo, meus amados irmãos, precisamos entender isso. Nós vamos ver Abraão, quando ele está andando, peregrinando pela terra da promessa, lá em Canaã. E aí, Deus fala assim para ele, se não me engano, no capítulo 15 de Gênesis, Ele vai falar assim: olha, Abraão, essa terra que você está andando, onde está pisando a planta do seu pé,
será da sua posteridade, dos seus filhos, da sua geração que eu vou levantar. Mas por quê? Porque ainda não se cumpriu, ainda não se encheu o cálice da ira do Senhor sobre esse povo. Irmãos, Deus estava ali, e aquele povo pagão, aquele povo que estava em trevas, aquele povo que estava em pecado, Deus amava também aquele povo. E falou assim, não vou te dar isso porque eles têm um tempo ainda para se arrepender, eles têm um tempo ainda para entender. A graça do Senhor, ela está lá desde Gênesis até Apocalipse, é de capa a capa. A graça do Senhor, ela não é somente no Novo Testamento, ela está do início ao fim. Deus, Ele ama, meus amados irmãos. Deus, Ele quer salvar todas as pessoas, mas Deus, Ele é um Pai justo. Ele não é um pai que vai, seu filho, como muitos de nós fazemos, um filho de um camarada aí, vai lá, bate com o carro, mata uma pessoa, vai preso na cadeia. Aí o pai vai lá, tem dinheiro, mete a mão no bolso, paga lá 50 mil de fiança e tira o filho da cadeia. Não. Deus, Ele não faz assim. Deus, Ele ama. Deus, Ele ama, um pai que ama. Mas se o filho está errado, se o filho não se arrepender, o filho vai continuar preso, porque Ele é amor, mas também Ele é justiça. Nós não podemos confundir o amor de Deus com a justiça de Deus. Deus, Ele ama o joio, mas para que o joio seja salvo, ele precisa se transformar em trigo. E aí é mais ou menos o terceiro ponto, que eu queria colocar nessa questão de que por que Deus não permite que os seus anjos, que os seus trabalhadores ceifam então o joio logo de cara. Vamos esperar até o dia da volta de Jesus. Para que vai esperar tanto tempo, meu Deus? Tira logo essa pedra do meu sapato, tira logo esse joio daqui, leva embora, não aguento mais. Deus deseja e tem o poder para transformar muito joio em trigo. Deus, Ele deseja e tem o poder para transformar muito joio em trigo, muitos filhos das trevas em filhos da luz. Meus amados irmãos, eu já fui um joio, eu já fui uma pessoa perdida, eu já fui uma pessoa infrutífera, hoje eu sou um trigo. Nós, enquanto servos do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem esse poder, só Deus tem esse poder de transformar cada um de nós, a nossa essência, nos fazer uma nova criatura ou uma nova planta. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus, Deus, Ele é poderoso para nos transformar em uma nova criatura. Ele é poderoso, Ele é capaz de transformar uma erva daninha em uma planta frutífera. Ele não deixa junto, porque a lavoura foi o diabo que botou aí, não foi? Foi o diabo, né? Mas eu sou capaz de transformar os filhos das trevas em filhos da luz. Eu sou capaz de transformar os filhos das trevas em filhos da luz. Eu sou capaz de transformar o joio em trigo. Nós somos provas disso, meus amados irmãos. Nós somos provas disso. Deus nos transformou. O próprio Paulo, aquele homem perseguidor da igreja, um homem mau, um homem que viu Estevão ser apedrejado, as roupas de Estevão foi colocado aos pés dele, e Deus pegou e o transformou, e o regenerou, o salvou e o usou com poder e graça para também transformar a vida de outros joios em trigo. Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo isso.
E nós precisamos também cooperar com o Senhor. Não maltrate o joio, não. Ame o joio. Amar quem te ama, né? Eu vejo aqui, estou vendo o carinho, né? Que a irmã Janete e a irmã Josefa tem uma pela outra, né? No trabalho não deve se largar as duas lá, né? O tempo todo lá. Mas elas se amarem é muito fácil. Minha amiga, minha irmã em Cristo, vai lá amar aquela linguaruda lá, aquela pessoa que pisa no pé, no calo, aquele joio. Ame, né? Deus ama. Amo porque Ele me amou primeiro. Ame o joio. Compartilha com Ele. Testemunha para Ele. Fala da palavra para Ele. E você vai ver. Daqui a pouco aquele joio começa a frutificar. E você vê assim, olha, era joio. Agora é trigo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura se tornam, porque as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo. Nós andávamos em trevas, hoje andamos em luz. Nós éramos trigo, éramos joio, hoje somos trigo. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele é longânimo, Ele é paciente, né? E Ele quer também salvar os joios. E como nós temos visto e vimos e vamos ver, para a honra e para a glória do Senhor, muitos joios salvam ainda até a vinda do Filho do Homem. A quinta coisa que precisamos meditar sobre essa parábola do joio é: Deus é longânimo e tardio em se irar, em cumprir o seu juízo, mas o dia vem e a hora está próxima, e a colheita. O que é a colheita? A colheita é o fim dos tempos. Vai chegar, e ai aqueles que forem ainda joio, serão colhidos e lançados no inferno, e os que são trigo serão levados para a casa do Pai, para o celeiro do semeador. Meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. Deus, Ele dá tempo, espera, mas no momento que a trombeta tocar, no momento que Jesus se assentar no trono, porque não sei se vocês sabem, Estevão, quando olhou para o céu e viu o céu se abrir, ele teve uma visão. E naquela visão, ele vê um trono, ele vê Deus sentado no trono, ele vê Jesus em pé, à destra de Deus. Eu quero dizer nessa noite que a posição que Jesus ocupa hoje no céu é em pé. E aí se pergunta, e daí, pastor Carlos, o que tem a ver que Jesus está em pé? Tem a ver que enquanto ele está em pé, ele é o seu advogado, como diz lá 1 João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, eu quero que vocês saibam que vocês têm um advogado fiel e justo, Cristo Jesus, para julgar a sua causa. Mas a trombeta, Jesus não vai estar mais em pé, ele vai sentar no seu trono. E aí ele deixa de ser advogado e ele passa a ser juiz. E aí ele vem para definir todas as coisas. Enquanto então nós precisamos o quê? Precisamos frutificar. Precisamos ser trigo frutífero. Precisamos ser pessoas que estejamos na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, entendendo a cada dia o que é servir ao Senhor, entendendo a cada dia o que é fazer a vontade do nosso Deus, buscar estar sempre disponível e pronto para priorizar o reino de Deus. Meus amados irmãos, como está difícil hoje você ver pessoas querendo priorizar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quase ninguém mais quer isso. Está todo mundo preocupado com as coisas desse mundo, como vai ser o meu futuro, como vai ser minha aposentadoria, o que eu vou fazer daqui a 30, 40, 50 anos. E aí, quando você vai ver,
você está longe de Deus, você está no meio do joio, você está perdido. E aí o Senhor vem, e aí você pode ser colhido juntamente com o joio, e ser queimado. E essa queima simboliza ser jogado no inferno. Então que nessa noite, eu e você possamos ter aprendido algumas coisas com essa parábola do joio. Que nós possamos verdadeiramente entender que da mesma forma que Jesus semeou, o diabo ele continua semeando, ele continua nos atentando, ele continua pegando no nosso pé, ele continua fazendo a obra dele, porque semear é a obra dele. Jesus continua trabalhando, mas o diabo também continua trabalhando. É uma guerra, meus amados irmãos, é uma guerra, e nós precisamos então, enquanto servos do Senhor, travar essa batalha. Também precisamos entender e identificar o que é o Evangelho do Senhor, o que é a obra do Senhor, o que é a obra do diabo. Não se deixe enganar pelos falsos profetas, não se deixe enganar. Se a pessoa, você vai num lugar, não fala de cruz, não fala de Cristo, não fala de renúncia, não fala de salvação, não fala de perdição, não fala de inferno, meus amados irmãos, Jesus falou mais de inferno do que do céu. Sabe por quê? O inferno ele existe. E ele está numa vida, ele está no fim de uma vida sem Deus. Certa vez perguntaram para um homem, aonde está o inferno? E ele respondeu, ele está no fim de uma vida sem Deus. Viva sem Deus, e quando você morrer, você vai estar no inferno. Esse é o endereço do inferno. Uma vida sem Deus. No final, você vai estar no inferno. Também nós precisamos entender que o tempo vai revelar quem é o joio e quem é o trigo. Então, tenha paciência, caminhe, e você vai ver direitinho quem são as pessoas, você vai ver direitinho as situações. Tenha paciência, não fique nervoso, não brigue, não se esperneie, não. Dê tempo, tenha paciência. Cultive o fruto do Espírito na sua vida. Paz, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, alegria, amor. Cultiva isso na sua vida e você vai ver que o tempo vai passando, as coisas vão se esclarecendo, você vai entendendo quem é quem, como as situações se acontecem, e você vai ver que você vai ter muito mais tranquilidade na sua caminhada cristã. E por que então que o Senhor não permitiu que ele fosse logo ceifado? Para que a sua graça e o seu amor pudesse ser vista cada vez mais no nosso meio. Vemos também que a graça comum, está sobre todas as pessoas, o amor de Deus está sobre todas as pessoas, mas Deus, ele ama a todos, mas ele só salva aqueles que creem no seu Filho. Também Deus deseja salvar o joio, por isso ele tem esse poder de transformar. Então, por isso ele não deixa arrancar, porque ele sabe que na caminhada, com o tempo, o joio também pode se transformar em trigo, como eu fui transformado em trigo. E a quinta coisa é que nós precisamos verdadeiramente, meus amados irmãos, nos preparar, porque a volta de Jesus nunca esteve tão próxima. Jesus está à porta. E nós precisamos verdadeiramente estarmos preparados, como um trigo lindo, cheio de grãos, para que no momento da colheita, o Senhor possa nos achar frutificando a 30, 60 e a 100 por um, fazendo aquela farinha gostosa da gente, frutificando e falando assim, ô servo bom e fiel, olha que maravilha, que trigo lindo. É assim que o Senhor tem que nos encontrar. E aí nós vamos para onde? Nós vamos para o seu celeiro, nós vamos para o céu. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que nós possamos verdadeiramente, a cada dia, sermos trigo plantado pelo Senhor. Mas lembre-se, tenha paciência com o joio, ame o joio, cuide do joio, porque o Senhor também tem uma obra para fazer na vida do joio. Que Deus nos abençoe.
Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Fala aos nossos corações, Pai, completa aquilo que não foi possível, Pai, fazer. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está falando aos nossos corações através do Santo Espírito. Nesse momento, Pai, quero te agradecer por cada irmão aqui nessa noite. Pai, obrigado porque até aqui nós vimos a Tua mão de poder. Agora leva-nos, Pai, em paz para os nossos lares, guardados, protegidos e amparados por Ti. É a oração, Pai, que nós fazemos, não porque nós mereçamos, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos para o nosso lar. Quarta-feira, meio da semana, domingo vem aí e vamos continuar crendo no Senhor e caminhando para a glória de Deus. Deus abençoe.